visto nossos queridos irmãos de outros países. Acontece o seguinte, irmãos, a irmã já comentou que a carta missionária veio hoje de Mianmar, onde é um país localizado no sul da Ásia, já fazendo divisa com a Índia. E é de lá que vem as notícias hoje. Uma senhora, ela mesma conta a sua vida, como era a sua vida e como está sendo agora. E ela tem prazer que todos saibam. Por isso ela mandou imprimir nas notícias para que todos os irmãos saibam como ela encontrou Jesus. A vida dela era muito triste, ela tinha uma solidão muito grande. Não porque ela fosse sozinha, ela tinha 3 filhos e tinha um esposo, mas como o esposo trabalhava, ele trabalhava na guerra, nós até escrevi, porque eu esqueço, nas Forças Armadas. Ele trabalhava nas Forças Armadas e ele era muito ocupado, e ele parava muito pouco tempo em casa. E ela tinha que ficar com os filhos. Quando tinha algum alojamento, era um local que podia ter alojamento e receber as mulheres e as crianças, até ela ia para lá para ficar mais perto do esposo. Mas não era sempre. Tinha um lugar muito perigoso e não aceitavam levar a família, principalmente as mulheres e as crianças. Mas acontece que ela se sentia nessa solidão tão grande, pela distância do esposo, pelo perigo que ele corria também na guerra, e ela sentiu até desejo de procurar um vidente, uma pessoa que lhe contasse, lhe dissesse, lhe desse o seu futuro, e lhe contasse como seria o seu futuro, se ela iria viver naquela tristeza, naquela solidão por muito tempo, ou se aquela solidão teria fim algum dia. E foi informada que lá perto da casa dela tinha um senhor idoso que lia e previa o futuro das pessoas. Então ela foi levada, ela foi até lá em busca desse senhor, e quando ela chegou, bateu na porta, e o senhor atendeu, mandou que ela entrasse. Ela se sentou de um lado da mesa e o senhor idoso do outro lado. E ela já logo foi narrando tudo o que ela sentia, tudo o que ela queria saber, contou a sua vida. Ela percebeu que aquele senhor idoso fechou bem os olhos, apertou bem os olhos, inclinou a cabeça e com os olhos ainda fechados, ele começou a falar: eu vejo muito amor, eu vejo alguém que se importa com você e que te ama muito. E ela ficou ansiosa por saber quem era essa pessoa. Logo foi perguntando para o senhor idoso: o senhor poderia me falar quem é essa pessoa? Aí ele falou assim: eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço, só sei que é uma pessoa que te ama muito e que se importa com você. Aí então ela saiu mais animada. Diz-nos a história que até aquela solidão, ela sentiu que começou a diminuir aquela solidão. E na verdade, nós podemos crer que aquele homem, naquele momento, ele falou a verdade, que ele não conhecia Jesus. Porque ele perdeu uma oportunidade de falar do amor de Jesus para aquela mulher. Ele tinha tanta coisa linda que poderia falar sobre Jesus, mas ele só viu muito amor e que Jesus se preocupava. Mas ele não conhecia Jesus. Por isso ele não podia falar sobre Jesus. Ele também não conhecia Jesus. Aí essa senhora foi para casa ansiosa, querendo saber mais sobre essa personagem que tanto amava e que se importava com ela. E aconteceu que logo depois dela ter ido procurar esse senhor, ela precisou se mudar. E ela foi para uma casa e
alugou, ia morar lá. E quando ela estava descarregando as caixas dos poucos pertences que ela tinha, ela estava descarregando as caixas e ela deparou com uma foto, um quadro na parede que os inquilinos antigos tinham deixado. E ela ficou olhando e ela ficou cativada por aquela foto. Ela achou que aquela foto tinha um olhar tão meigo, que era um semblante tão lindo. Os olhos dele eram daquela pessoa, daquela imagem, eram tão lindas, tão... parecia que demonstrava muito amor, era muito amável. E ela quis saber quem era aquela pessoa. Então perguntou para as pessoas que estavam ajudando a descarregar a mudança se eles conheciam de quem era aquela foto. Aí alguém lhe disse: esse daí é Jesus, é o Deus dos cristãos. Aí ela ficou agora desejando saber sobre aquele Jesus. Queria saber quem era esse Jesus, mas ela não conhecia ninguém onde ela tinha ido morar. Mas logo ficou sabendo que perto da casa dela morava um cristão. E ela foi até ele e perguntou para ele: o Deus dos cristãos é amável, como parece naquele quadro? Aí o cristão falou: o Deus dos cristãos é amável. Você pode ler aqui, que eu vou ler para a senhora, vamos ler. E abriu o Salmo 23 e começou a ler para ela, e ela acompanhando da minha leitura. Disse: você, aí ele deu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E assim por diante, leu o capítulo todo, e ela ficou impressionada com a bondade daquele pastor. Agora ela queria conhecer o pastor, o bom pastor, e ela ficou ansiosa, mas não conhecia ninguém naquela cidade. E não demorou muito tempo, o esposo dela foi chamado para ir servir, e era um lugar muito perigoso, não podia levar a esposa. Quando não tinha alojamento, ou lugar para eles ficarem, a família, eles tinham ou que alugar casa, ou então voltar com os pais. E o esposo dela achou melhor, porque ele não sabia quando iria voltar, que ela fosse para a casa dos pais. E ela foi para a casa dos pais dela, e quando ela chegou lá, e o pai dela percebeu que ela não estava mais adorando aqueles ídolos, ele ficou irritado, ele a expulsou de casa, não aceitou que ela lesse a Bíblia ou que ela adorasse a outros deuses. E ela foi para a casa do sogro, e aconteceu a mesma coisa. Ela foi embora, o sogro também a expulsou de casa, ela foi embora. E agora ela precisava alugar através de uma casa. E ela foi alugar uma casa justamente no sábado. Ela saiu sábado de manhã e foi procurar uma casa para alugar e achou uma casa, mas não sabia onde estava o proprietário da casa. E perguntando para os vizinhos, foi informada que aquele proprietário daquela casa era cristão. E ele estava se reunindo, adorando, num prédio lá. Mostrou o prédio para ela, era uma igreja. E ela estranhou, ela falou: mas os cristãos não adoram no domingo? Por que esses cristãos estão adorando hoje, que é sábado? Aí falaram que hoje ele não vai atender, não vai alugar essa casa, a senhora tem que voltar outro dia. Aí ela voltou mais tarde, outro dia, e alugou a casa. Ficou muito feliz, porque ela achou uma igreja dos cristãos. E ela então passou a frequentar aquela igreja, ela e os filhos. O esposo concordou que ela frequentasse, mas para ele era muito difícil por causa do trabalho, porque o trabalho muitas vezes o convocava para trabalhar no sábado. E a mulher ficou lá trabalhando. Eu não falei o nome da mulher ainda, né? Ela se chama Nilzarmão. E Nilzarmão é o nome difícil, mas Nilzarmão continuou, porque ela continuou frequentando a igreja. Agora ela estava mais feliz porque a igreja era perto da casa dela. E era essa igreja que falava sobre aquele Jesus, aquela imagem que ela
pintura que ela achou na casa dela. E ela então continuou frequentando aquela igreja e querendo educar os filhos. Mas ela tinha muita dificuldade para a escola dos filhos, porque como eles eram transferidos, cada instante o marido dela era chamado de um lugar para outro, ela também tinha, ou acompanhava, ia para a casa dos pais, ela tinha dificuldade para o estudo dos filhos e para o dela também, né? Aí ela então, nessas alturas, o esposo mandou que ela voltasse para a casa do pai dela, porque ele não sabia quando ia voltar e nem se iria voltar daquela guerra. E ela então foi para a casa do pai. Não queria saber que agora ela estava adorando a Jesus, não poderia mais entrar na casa do pai. Mas em todos os casos tentou e foi até lá. E foi a mesma coisa. Quando ele soube que ela estava lendo a Bíblia e que ela estava ainda continuando com aquela crença que ela tinha chegado a primeira vez lá na casa dele, que não adorava os ídolos, ele a expulsou novamente. E dessa vez ela teve uma ideia. Ela falou assim: não vou mais procurar minha família. Todos são contra mim, eu vou procurar meus irmãos, a outra família, a família de Cristo que eu encontrei. E ela foi procurar com os irmãos. Interessante que os irmãos arrumaram para ela um cômodo, só um cômodo, porque não é grande a escola adventista de Mianmar, mas arrumaram um cômodo na escola e ela mora só naquele cômodo, mas ela se sente tão feliz porque aquela tristeza, aquela solidão desapareceu e ela e os filhos estavam acolhidos agora por uma grande família, que é a família dos cristãos. E ela então determinou, ela pensou na situação que ela estava vivendo, ela falou: pois aqui, de agora em diante, eu vou permanecer nessa escola até eu terminar meu ensino médio e meus filhos estudarem também. Porque assim, eles tanto crescerão na sabedoria espiritual como na intelectual. E eles então continuaram. E sempre ela dizia para os filhos: você, aconteça o que acontecer na vida de vocês, nunca se afaste de Jesus, nunca se afaste do bom pastor, porque assim como ele cuidou de mim, cuidou de nós até agora, ele continuará cuidando de vocês. E ela faz um apelo para nós. Ela diz que para nós tanto orarmos por eles lá, pela dificuldade na pregação do Evangelho lá, como também nas nossas ofertas do 13º sábado, para nós mandarmos uma boa oferta para que o seminário adventista possa ser ampliado, e eles possam receber mais jovens e mais crianças que podem receber a mensagem e se preparar para o reino celestial. Essa senhora nos deixou um bom exemplo. Mesmo que nós tenhamos algum contratempo, algum aborrecimento, alguma tristeza, nós não podemos nos esquecer que Cristo é o nosso pastor e Ele não nos desamparará. E então, que Deus nos ajude para que nós possamos tanto seguir o exemplo no trabalho missionário que ela agora está fazendo, como na obediência às leis de Deus, porque ela perdeu oportunidades, mas ela não se afastou de Jesus. Ela mora com dificuldade em um cômodo só, mas ela se sente muito feliz. E ela queria que nós soubéssemos dessa felicidade dela. E como ela encontrou Jesus. Interessante que ela encontrou Jesus por uma pessoa que não conhecia Jesus. Porque isso que chamou a atenção dela, uma pessoa que a amava e que se preocupava com ela. E ela se interessou em saber, em procurar, e ela encontrou. E Deus nos ajude que Espírito dê um exemplo para nós. Amém.